Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Mudando agora um pouco aqui o formato, estou no computador porque eu vou trazer um estudo de caso. O fundo da Noruega é algo que eu estudo há muito tempo, é algo que eu adoro e eu resolvi trazer para vocês aqui, compartilhar um pequeno estudo, mas bem interessante, para você entender um pouco mais sobre essa beleza, essa maravilha que é o fundo da Noruega, o fundo soberano da Noruega. Vamos caminhar um pouco por isso. Vamos ver como que ele é. O vídeo está apenas começando. Meu nome é Guilherme Anoni. Se você chegou aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo que vai ser muito bacana. Nós vamos falar agora sobre a Noruega, o Fundo Soberano da Noruega. E essa apresentação aqui eu começo já para vocês, aonde nós vamos ter grandes coisas. Deixa eu botar aqui isso aí. Pronto. Agora nós estamos aqui com toda a apresentação. Então vamos lá. O que é esse fundo, meus amigos? Estamos falando de um fundo de aproximadamente 1,6 trilhão de dólares. É o maior fundo soberano do mundo. Ali você consegue acessar o link do fundo, você pode entrar no site e verificar. Esses números ali são em coroas norueguesas, por isso que eles são maiores, mas você traduz ele ali e joga para 1,7 trilhão de dólares. A gente consegue verificar isso em tempo real, basta você acessar esse site ali e ir conhecer um pouco mais. Vamos lá, origem do fundo. O que eu quero trazer para vocês aqui e eu acho muito interessante. Ele é um fundo criado na década de 90 pelo parlamento norueguês. A Noruega, meus amigos, é um país muito pequeno e que ela durante muito tempo ficou refém de situações como toda a política externa, receber tudo de fora, ela não tinha quase nada produzido. Ela descobriu no final dos anos 60, 70 ali, uma grande reserva de petróleo e gás natural, bem no mar norte assim da Noruega, e ela pensou desde lá de trás. Talvez essa economia, talvez o petróleo, talvez todas essas situações um dia vá terminar. E eu preciso fazer algo com que me dê vida, com que o meu país sobreviva, porque essas reservas vão passar e eu quero que o meu investimento continue para sempre. Então, eles criaram o fundo. O primeiro depósito efetivamente no fundo foi em 96. Há poucos anos atrás, nós não estamos falando de um fundo centenário, eu apenas tinha 6 anos de idade. E o que acontece? Basicamente aquilo como eu falei, visava a proteção contra a flutuação dos preços do petróleo. Porque se tivesse algum problema, a Noruega estava enfrentando crises, porque ela venderia pouco. E se tivesse algum superávit, ela iria se beneficiar disso aí. Então, criou-se essa reserva financeira, um plano de poupança para as gerações futuras. Quem que administra esse fundo? Vamos lá, ele é criado e administrado pelo governo federal, regido por estratégias bem definidas. Essas estratégias, elas estão lá na classificação do fundo, né? Esse Norges Bank, ele é o banco que faz a gestão desse fundo e ele faz exatamente algo que um ETF faz. Ele gosta de comprar o mundo inteiro, né? Investe nos ativos ao redor do globo. Então, o dinheiro que vem de toda a exploração dos recursos naturais que a Noruega tem, ela transfere isso para um fundo e esse fundo compra as ações, compra o mercado financeiro, compra a renda fixa do mundo inteiro. Basicamente como um ETF. Nós vamos ver agora maiores informações. Bom, tem um site SWFI Institute, que ele significa Sovereign Wealth Funds, e ele traz todos os fundos soberanos, né? A riqueza dos fundos soberanos. Nós conseguimos ver ali que a Noruega está em primeiro lugar, com aquele 1,6 trilhão de dólares. Depois a gente vem para o China Invest, depois nós temos o Safe Invest, que são os 3 únicos fundos soberanos trilionários. Depois dessa lista vai até o número 100. Percebemos que o primeiro fundo da América Latina é um fundo chileno, o ESSF, com 7 bilhões de dólares apenas de investimento. Olha a diferença que é. Esse é um site muito legal, vocês podem entrar e dar uma passeada legal ali, é muito show de bola. Como é que funciona então? 8,8 mil empresas. O fundo hoje da Noruega tem mais de 8 mil empresas investidas diretamente. Então, por isso que eu falei, ele é um grande ETF, ele é um titã hoje do mercado.
O fundo tem no site ali uma frase que é muito incrível. Pensa que qualquer empresa, qualquer esquina comercial, tudo que você pensar no mundo, leve em consideração que o fundo norueguês é dono de 1,5 de média. Apple, Nvidia, Petrobras, Lojas Quero Quero, Panvel, Nestlé, Louis Vuitton, a esquina mais fera de Nova York, o shopping center mais top de Londres, aquela empresa japonesa centenária, tudo que você imaginar na vida, o fundo norueguês vai ter basicamente 1,5 de participação. Olha a relevância desse fundo. E ele é dividido em 4 grandes áreas, né? Ações, renda fixa, imobiliário e energias renováveis. Foi introduzido como uma classe de ativos nos últimos 2 anos. Vamos andar agora pela classe de ações. Todos os números que eu vou trazer para vocês aqui, turma, são com base no último balanço de 31/12/23, ok? Então, o fundo está com 8.859 empresas em 65 países. Olha só, né? Parece que nós estamos vendo aqui uma situação que nem o VT da Vanguard fazendo, né? Então, a gente vê que a posição acionária é 1,1 trilhão de dólares em ações. Percebe que 70% dos ativos estão em renda variável e estão em ações. Isso a gente já consegue ter um racional, vou até trazer um pouco a câmera para cá, para entender que se nós queremos criar riqueza, se nós queremos fazer com que a nossa economia cresça, e nós vamos ver lá no final o gráfico desse fundo, você tem que estar investido na economia, você tem que estar investido em empresas, em ativos geradores de renda. Então, é totalmente lógico que esse fundo tenha a posição majoritária em ações. Então, voltando para lá, 35 bilhões apenas na Microsoft. Ela tem 1,26% da empresa, percebe naquele 1,5% de média que eu falei. O fundo possui mais de 1% de propriedade direta em empresas como Apple, Shell, Louis Vuitton, Meta, Nvidia, Samsung, Nestlé, Coca-Cola. O fundo possui 126 posições brasileiras, sendo dono de 2,48% de Itaúsa, a queridinha da galera, e 1,20% de Petrobras. Então, olha até onde esse fundo vem. Qualquer empresa praticamente aqui da Bolsa Brasileira e que trade, esse fundo é dono. Ele tem 5, 6% de empresas menores, então realmente é uma capacidade incrível. Quando nós vamos para a renda fixa, a gente percebe também uma mesma proporção. Se eu invisto 70% na minha classe total, né, 70% em ações, dentro da renda fixa, eu busco 70% dela em Tesouro Nacional e 30% dela em créditos corporativos, que são mais arriscados, teoricamente podem render um pouquinho mais. Então, eu tenho 132 bilhões dos 420 bilhões em renda fixa no Tesouro Americano. Depois vem o Japão e o Brasil aparece, o Tesouro Brasileiro, né? Ele tem 2 bilhões de dólares de Tesouro Brasileiro, o fundo norueguês, que equivale a 0,48 da posição de renda fixa. Então percebe o tamanho que os Estados Unidos é, em 31%, e depois o Brasil só com 0,48. Mais uma vez aqui, só puxando um gancho para você que investe no Brasil, perceba mais uma vez o quão pequeno é o nosso querido país e o quão você deveria estar aumentando a sua posição lá fora. O Brasil não é um país da 8ª economia mundial, não sei o que, como se diz. Bolsa não tem nada a ver com PIB, então perceba essa situação. Créditos corporativos, olha só, o fundo tem 2,9 bilhões apenas de crédito do Bank of America. 2,2 apenas do JP Morgan, ou seja, os dois bancos americanos têm mais crédito do que o país inteiro, o Brasil. Olha como nós somos pequenos. O mundo imobiliário do fundo, ele automaticamente é pequeno, né? Estamos falando ali de apenas 30 bilhões, mas é coisa pra caramba. São 897 ativos em 14 países, Ásia, Europa e Estados Unidos. As principais cidades, Nova York, Boston, Washington, Berlim, Tóquio.
Ele gosta de setores como escritório, varejo, logística, industrial, e ele pega, se vocês verem aqui nesse gráfico, nessa imagem, parece que tem uma rua ali, né, desenhada aonde está. Isso aqui é Londres, tá? É chamada Regent Street, é uma rua muito famosa em Londres, aonde o fundo tem 25% dessa rua. Foi o primeiro investimento imobiliário do fundo lá em 2010 e foi feito em parceria com a coroa britânica. Lá no Reino Unido, a coroa britânica ela é dona de muitos imóveis, né? Me corrijam aí os britânicos aí. Alô, Rodrigo, se assistir esse vídeo, que às vezes algumas propriedades são de posse da coroa. Então ela é cedida para um terceiro quando ele compra. Então o fundo tem muitos e muitos e muitos imóveis. Energias renováveis, novamente, como eu falei, é um setor que entrou apenas em 2021 e ele gosta de buscar a infraestrutura dessas energias. Por exemplo, aqui existe uma fazenda eólica, lá que tem ali Borssele 1 e 2, e você percebe que tem uma linha, né, que liga o continente, né, que liga ali a Holanda até aquela fazenda. Então, essa linha de transmissão, essa infraestrutura é onde o fundo gosta de investir. Então, ele já tem hoje projetos na Alemanha, na Espanha, além desses aí que é na Holanda, né? Então, um valor ainda pequeno, mas o fundo entende como muito relevante. Aqui, já vamos indo para o final da nossa breve apresentação. Perceba o crescimento do fundo. Desde 98, olha a curva que esse fundo teve. Ali nós temos, se você olhar as barras mais da direita, né? A gente vai ver um azul mais escuro, é representado pela renda fixa. O azul mais claro são as ações e o outro ali são os imóveis. Perceba a discrepância, né, entre um e outro e quanto que ele representa de valor de ativos. Qual que é uma curiosidade muito legal desse fundo? Como ele é uma situação feita, perdão, para gerar riqueza para o país, em 2022, pós-pandemia, o país enfrentou uma certa dificuldade. Então, o que o fundo fez? Sacou o equivalente a 3% do fundo, que deu ali 39 bilhões de reais, porque era justamente a diferença que faltava para a Noruega fechar o caixa daquele ano, não ter déficit, como a gente vem tendo aqui no Brasil ou vários outros países. Olha que interessante que é. Tanto é que você percebe ali que de 22 o fundo teve uma queda, ele praticamente andou de lado. Então, o país vendeu posições, injetou dinheiro no seu caixa. Pensa que top você poder fazer isso. O que é ser organizado, né? Vamos lá. Se o fundo hoje for liquidado, né, porque ele é um fundo dos cidadãos, né? Ele é um fundo dos cidadãos da Noruega. Se ele for liquidado hoje, cada habitante da Noruega ganha 303 mil dólares, apenas com a liquidação do fundo. Olha que economia, né? O CEO do fundo, ele está desde 2020 e olha a curiosidade. Além, óbvio, de alguma situação de economia e finanças, né? Estamos falando aqui de dinheiro. Ele é mestrado em História da Arte e Psicologia Social. Noruega, os países nórdicos, eles têm muito essa situação desse lado, né, de história, arte, filosofia. Então, olha que interessante, você vê numa posição extrema de um banco desse, de um fundo, o maior fundo do mundo, tendo uma pessoa que tem uma característica de história e psicologia social, porque nós estamos lidando com o dinheiro das pessoas, não estamos lidando com um ego de você dizer o meu fundo tem isso, até porque ele não é dono do fundo. Então, olha que interessante que eles fizeram essa situação. Então, é um fundo que vai aí se perpetuando. E aqui eu quero trazer um último slide. Percebemos a renda per capita dos PIB dos países da OCDE. Então, a gente vê ali uma linha desde a década de 50. Quando chegamos, então, ali nos anos 1990, olha como a Noruega começou a sair. Foi justamente quando ela cria o fundo e começa a colocar. Então, ela catapulta o seu crescimento futuro para um patamar aonde nenhum outro país hoje dos seus pares estão. Ela está nadando sozinha de braçada com um dos maiores PIB per capita entre as maiores economias do mundo. Então, é isso que um investimento te proporciona. Tudo isso que eu trouxe aqui, todas essas situações aqui do fundo,
Esse gráfico aqui é o que pode acontecer com o seu patrimônio. Se você se predispor a investir, se você fizer que nem a Noruega, falar assim, puxa, vamos imaginar que a nossa reserva de petróleo é os seus anos 30, 40. Você não vai ter energia pro resto da vida, você não vai ter os mesmos 40 anos, bem como a Noruega, não vai ter os mesmos petróleos pro resto da vida. Então ela pensou, puxa, vou pegar algo aqui, vou transformar em investimentos e isso vai acumular uma bola de neve e eu vou ter um bom patrimônio lá no futuro. Então pense como fundo da Noruega e eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários aqui, me deixassem mensagem se você já conhecia esse fundo, se não conhecia, o que você mais gostou e quais ensinamentos você tirou desse vídeo. Espero que tenha feito sentido para você. Se gostou, daqui a pouco me coloca um outro fundo ou alguma outra coisa que você queira que eu traga como estudo de caso. É um prazer poder compartilhar e transbordar na vida de vocês. Tá certo, turma? E como sempre, nos veremos no próximo vídeo.